Boa noite, meu nome é Adriana Fukuda e hoje estou aqui nesta live ao vivo com vocês para podermos aí fazer uma tarefa que nós falamos que é uma tarefa que todo espírita realiza, né, com muita alegria, que é falar da doutrina espírita, que é falar das questões que a doutrina espírita nos ensina. Eu agradeço a casa que hoje me fez esse convite, a indicação dos amigos expositores, do nosso amigo Ronel, que me indicou aqui, para que eu pudesse estar, né, nesta live da Casa Espírita Maria do Sacramento. Eu não conheço pessoalmente, gostaria sim de estar aí presencialmente no salão da casa, podendo falar com todos, né, olhar nos olhos, estarmos nessa sintonia presencial. Mas devido a esse momento, né, então este convite é muito valoroso, porque me dá a possibilidade, né, de falar de um tema da doutrina espírita, que esta noite em especial eu escolhi a pineal, a glândula da evolução mental. Né? Então nós vamos falar de algo que é um aspecto de estudo da doutrina, mas que é de grande importância para o nosso momento moral. Eu já tenho aqui algumas pessoas conectando na live, eu fico muito feliz. E eu inicio sempre, né, toda essa oportunidade me apresentando, né? Eu falei que meu nome é Adriana Fukuda e eu sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Na TV Mundo Maior eu participo ali do programa TV Manhã Boa Nova, toda segunda-feira na parte da manhã, e na Rádio Boa Nova eu participo do pronto atendimento nas terças-feiras à tarde. Também eu trabalho há 20 anos numa casa espírita. Nela eu me aproximei por necessidade, né, mediúnica, a mediunidade que bate a nossa porta e que de alguma maneira traz um desafio muito grande à nossa intimidade. E lá eu pude melhor conhecer esse aspecto que iria me acompanhar durante toda a vida e que naturalmente, uma vez que você aprende a conhecer, você melhor usufrui desta ferramenta, né, para a nossa evolução. A questão da mediunidade, da sintonia espiritual. Eu estudo lá, trabalho, faço toda uma atividade, né, de dar cursos nessa casa. Também fiz muitos outros trabalhos e cada vez mais estamos aqui, né, participando do momento das casas, dessa limitação que as casas estão sofrendo, mas com alegria realmente poder, de alguma maneira, contribuir com essa palestra. Eu convido a todos para uma prece inicial, que através dessa prece possamos nos sintonizar, né, com o plano espiritual, com todos os amigos que nos assistem, né, com o nosso guia maior, Jesus, e com o nosso Pai Criador. Então eu convido a todos um momento de introspecção, para que através da prece pedimos ao nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, que envolva a todos nós nessa boa sintonia, amparados por essa luz maior, amparados por essa força que nos dirige. Senhor, afasta de nosso momento, de nossos lares, nossa intimidade do pensamento, tudo aquilo que não for positivo, não contribuir para a nossa evolução, não contribuir para este momento em que estamos nos sintonizando com o plano espiritual, para podermos de alguma maneira trazer um conceito, uma orientação, um aprendizado a mais para a nossa intimidade. Fazer com que tenhamos esta companhia dos amigos espirituais a nosso lado, para que esta emanação de influências espirituais venham desses amigos de luz. E através dessa oportunidade que a casa nos dá, deste meio que nos destinou para dar continuidade a esse estudo, a este aprendizado, eu peço, Senhor, que nos mantenha nesta boa conexão de luz, a fim de que a cada minuto possa ser valioso ao nosso melhoramento íntimo. Agradeço, Senhor, que esteja conosco nesse período e peço a sua permissão para iniciarmos essa atividade. Que assim seja. Eu, então, começo aqui, né, falando de um tema que há muitos anos, na casa espírita, eu fui buscar estudar algumas temáticas para que me trouxesse um entendimento
dessa questão que nos conecta com todo esse universo espiritual à nossa volta. E me deparei com essa temática da pineal, a glândula pineal, que ela é estudada nas obras de André Luiz, e o meio espírita hoje já entende um pouco mais acerca desse tema. Quando nós vamos buscar um aprendizado, que forma que o conhecimento nos vem? Então, o conhecimento ao longo do tempo, ele nos veio de uma maneira empírica, né? Então, as coisas aconteciam ao nosso redor, as coisas se repetiam, e por essa observação dos acontecimentos, das repetições, nós tínhamos a oportunidade do aprendizado. Então, era empírico. Depois, o homem desenvolveu metodologias. Então, ele percebeu que repetindo tais e tais situações, realizando tais e tais experimentos, então ele conseguiu obter algum nível de conhecimento acerca das coisas. E aí o conhecimento passou de empírico, que ainda é para muitas pessoas essa forma facilitadora de se aprender, mas não é uma forma científica. Então entrou no campo da ciência, do estudo, da pesquisa. Isso é muito importante, porque através da ciência o homem revela, né, fatos que antes eram considerados sobrenaturais e transformou esses fatos em natural. E depois nós temos uma outra forma de conhecimento que nos vem, é o conhecimento revelado. E essa revelação ela se dá de diversas maneiras. Nós temos a Bíblia, é um conhecimento revelado. A obra de Kardec é um conhecimento revelado. Os Espíritos nos revelaram esse universo espiritual que nos envolve, como ele é, como ele age, e qual a forma que podemos de fato interagir de maneira positiva com esse universo espiritual, que é a nossa essência, né, que de alguma maneira desconhecíamos por toda a nossa bagagem de vidas anteriores. Então, a pineal, ela foi um conhecimento também revelado. E eu vou explicar por quê. Ao longo do tempo, nós tivemos vários pesquisadores interessados nessa glândula. Ela nem era considerada uma glândula. Ela passou a ser considerada uma glândula a partir da obra de André Luiz. Até então, era um órgão vestigial da nossa evolução. E por que vestigial? Ela era encontrada em animais. Essa pequena minuta glândula, que ela se assemelha a um grãozinho de mostarda, vamos dizer assim, tão pequena que ela tem um formato de uma pinha, fica lá no centro do nosso cérebro. Ela é confundida, muitas vezes, até com a hipófise, que tem uma condição de equilíbrio, né, de toda a ascensão sobre o equilíbrio do nosso corpo, mas ela está acima, né, dessa hipófise. E ela era observada nos animais como um órgão sensorial, um terceiro olho. Então, para muitos, ela é chamada de terceiro olho, outros ela é chamada de glândula da vida mental, para outros ela tem várias designações. Né? Nós temos ela conhecida como pineal pela ciência, pela área médica, ou epífise. E assim, nas obras de André Luiz, nós temos essas duas designações, a epífise ou a pineal. A pineal hoje é muito mais usada por todo o meio científico, então fica mais fácil que a gente reproduza essa nomenclatura. Mas era considerada muito antes das obras de André Luiz ali como uma glândula em evolução. Assemelha-se a nossa apendicite, né, que por um tempo teve ali uma funcionalidade, e essa funcionalidade deixou de existir a partir do momento que realmente mudamos nossa alimentação, então ficou realmente um órgão inútil. E era considerado assim, né, porque eles abriam ali, eles dissecavam animais, pessoas, e encontravam aquela glândula calcificada. Então eles entenderam que no passado ela tinha realmente uma funcionalidade mais para a nossa condição existencial, que, querendo ou não, a gente vem num processo evolutivo, né? A ciência ela consegue visualizar que nós tivemos uma ancestralidade animal, então também era essa a designação dessa glândula. Nós encontramos até os dias atuais ela em alguns lagartos como um terceiro olho, né? Que era essa a função primária dela. Então, nesses lagartos ainda ela faz essa função. E depois nós percebemos
que ela foi se modificando à medida que também o tempo e os animais, as situações foram passando. Então, em cada animal ela existe e ela tem funções sazonais, sensoriais. Por exemplo, nas aves, esta glândula, ela guia todo o movimento que eles fazem de um local a outro. Então, eles conseguem se localizar, se direcionar a um local e retornar por essa glândula. Então, ela tem essa função. Ela regula o ciclo ovulatório da mulher, ela regula o ciclo menstrual, né? A gravidez. Então, ela tem várias funções de como se fosse um relógio interno. Ela realiza em nós um controle, né, circadiano, que nós falamos. Ela está ligado à questão solar. Então, ela nos controla de uma maneira assim, de equilíbrio sazonal entre todas as funções que nós temos. Mas não era essa a observação até antes das obras de André Luiz. Ela realmente não era nem estudada na sua completude. René Descartes já tinha observado que essa glândula era especial e ele já colocava ela como a sede da alma. E ele também observava nos seus estudos a funcionalidade que ela tinha mediante a questão ocular, que absorvia a luz, e de alguma maneira transformava, né, a funcionalidade dessa glândula, mas ela não foi considerada, ela não foi observada durante todo esse tempo dessa maneira. Nós temos então, em 1945, a obra É Missionários da Luz, André Luiz, e ele vem nos trazer no terceiro capítulo uma menção a esta glândula. Então ele começa a explicar as funcionalidades dela. Então vem que aqui ele vai falar que a pineal segrega hormônios psíquicos. Ele já começa a designar uma função a essa glândula, que até era considerado um órgão em involução, então passou então a ser uma glândula. E nós sabemos, né, que uma glândula ela sempre secreta algum tipo de hormônio. Então nós temos todo o nosso organismo, ele funciona sobre algum tipo de hormônio. Então todos os nossos órgãos, eles necessitam de um hormônio para que eles possam funcionar. Então essa glândula também secretava um hormônio. Mas até então eles não tinham a imensidão do trabalho que esse hormônio pode ter no nosso corpo. Então vem ali o tempo, André Luiz menciona que segrega hormônios psíquicos, e aí a melatonina, que é o hormônio que essa glândula secreta, só viria a ser um pouco observada por Lerner em 1958, e vê que em 1945 André Luiz já colocava. Então olha a revelação, né? Como o Chico Xavier, André Luiz, e aquelas pessoas que sempre duvidam do trabalho mediúnico que foi realizado através de obra de Chico Xavier, como ele teria acesso a informações como essa se elas não existiam em nenhuma obra médica, em nenhuma obra de pesquisa, em nenhuma obra científica da época? Não existia essa menção, esse estudo, essa análise. Então é o plano espiritual que trouxe essa informação e deu realmente ali, através da psicografia de Chico Xavier, essa menção. E ele vai colocando a importância dessa glândula na nossa vida mental, na nossa vida espiritual, na nossa evolução. Bom, se ela então, lá no passado animal, ela era só um terceiro olho, ela só nos colocava numa sintonia diferente com o mundo, né, circadiano, ou seja, nas questões que nos regem na nossa evolução, nos fazem, de alguma maneira, entrar num campo de equilíbrio entre nossas atividades diárias, nossa função corporal, ela começou a se transformar. Então, nossa evolução chegou à condição huminal. Na condição huminal, então, essa glândula começa a trazer essa experiência evolutiva. Ela começa a criar este hormônio, que tem uma função diferenciada no nosso corpo. E interessante que aqui André Luiz ele também coloca, né, que a pineal conserva ascendência em todo o nosso sistema endócrino, e a ciência atual observa que ela integra o sistema neuroendócrino, ou seja, André Luiz colocou exatamente a função que cabe a essa glândula. Olha a importância. Mas o que isso tem a ver com nossa evolução moral, nossa evolução espiritual? Eu estou começando a falar de uma glândula que secreta hormônios,
que realiza uma atividade endócrina. O que isso tem a ver, né? Mas vamos mais adiante. Ela tendo essa função de controlar todos os nossos ritmos, ela passou a se transformar numa condição de uma antena que capta estímulos externos. Esses estímulos externos que ela capta, nós sabemos, o pensamento, ele caminha por ondas, ele nos estimula, nós trocamos ondas mentais, os espíritos emanam suas ondas mentais. Tudo no universo é uma energia que caminha por ondas. E essa glândula, ela capta essa energia, ela absorve essa energia. E uma vez que ela absorve essa energia, ela transforma de alguma forma, ela realiza essa absorção, e ela transforma essa energia numa resposta química no nosso cérebro. Todo o nosso complexo de interferência espiritual, de recepção, de captação, ele tem essa forma, ele capta algo que vem nessa forma energética, em formas de ondas, de energia, de emanações, e transforma num estímulo físico. Então, quantas pessoas não sentam ali para o passe, né? Que hora gostosa, né? E a emanação que se tem ali é uma energia que vem do médium, que vem do plano espiritual. E de alguma maneira, quando você senta ali para o passe, você capta pela sua pineal toda essa emanação, essa energia, ela transforma, ela codifica no teu organismo com uma outra resposta química no seu corpo. Nossa função corporal, ela tem milhares de ações sobre nós que nós não aprendemos ainda a nem utilizar. Divaldo Franco, ele sempre relacionou a autocura, mas a autocura, ela existe de fato, só que ela necessita de um grande e imenso aprendizado sobre as nossas intimidades morais e espirituais. E uma vez que a gente consiga compreender, dominar essa moralidade, essa condição mental que nos acompanha, a nossa condição espiritual, nós transformamos toda e qualquer emanação externa em algo positivo para o nosso interior. Tem um filme que ele se chama Quem Somos Nós? E nesse filme, é um filme feito por cientistas, é um filme muito interessante. Quem puder, nessas locadoras, Netflix, alguma outra empresa, se conseguir realmente acessar esse filme Quem Somos Nós, é um filme feito por cientistas, mas é um filme que analisa toda essa reação do nosso organismo a estímulos externos, como nós trabalhamos quimicamente nessa transformação e que realiza no nosso corpo algo positivo ou negativo, dependendo da nossa condição emocional mental. Então eles relacionam exatamente o que essa glândula faz. Eles não determinam exatamente que é ela que faz exatamente essa transformação, mas a ciência já tem demonstrado sim que é ela que capta, né, que transforma esses sinais, esses estímulos externos e começa a mandar uma mensagem sobre todos os outros órgãos a qual ela tem superioridade. Ela está ali, no centro, ao alto. Então ela começa a mandar órgãos, mensagens para a hipófise, para as glândulas, né, a paratiroide, a tiroide, para o timo, né, que olha aqui as nossas defesas, para as glândulas suprarrenais, para as gônadas. Então ela começa a mandar estímulos e essas glândulas todas funcionando num equilíbrio, numa potência, numa harmonização, trazendo de alguma maneira equilíbrio ao nosso corpo. Mas onde entra as questões morais aí, nossa evolução mental, né? Nós estamos saindo daquela condição inicial, né, da vida animal, em que todo estímulo externo que chegava a nós era apenas para nos manter vivos, para a questão da sobrevivência, dos instintos selvagens, e adentramos ao universo de uma experiência, de uma comunicação com o divino. Mas essa comunicação, ela tem a base da consciência, a base do nosso livre-arbítrio e também a base da capacidade que Deus nos dotou de termos a inteligência a nos acompanhar. Nós recebemos constantemente do mundo que nos acompanha, dos espíritos, dos nossos amigos espirituais, dos nossos inimigos, estímulos para o nosso bem e para o nosso mal. Nós atraímos alguns por sintonia, por semelhança,
E esses estímulos estão continuadamente nos dizendo alguma coisa no nosso corpo físico. Tanto é que já é perceptível a forma como ela trabalha, que uma vez que ela capta esses estímulos, ela tem uma resposta neuroendócrina, ou seja, ela formula esse hormônio tem uma resposta química nas células, as células elas atendem à formação da resposta química pertinente, que a gente chama até de neuropeptídeos, à nossa emoção, o nosso pensamento, as nossas emanações. Mesmo aquelas que vêm somente do nosso pensamento, também estão alimentando essa antena que está dentro de nós. Então, tanto nós podemos produzir em nós mesmos esse alimento vibratório, ou seja, esse alimento energético que produz no nosso próprio organismo uma resposta muito mais superior em cuidados conosco do que imaginamos. Mas como que está a nossa realidade íntima ultimamente? Como que estamos captando as coisas externas e transformando interiormente? Como estamos realmente, de fato, usando esse instrumento espiritual, esse instrumento da nossa evolução, como estamos realmente usando esse instrumento para modificar a nossa condição? Está evidente para a ciência que essa glândula está se modificando a passos largos. Realmente ela tem demonstrado a cada vez mais um nível de curiosidade aos cientistas de todas as suas funções. André Luiz, ele nos ressalta ali que aos 14 anos essa glândula vai despertar a nossa atividade sexual. E uma vez que nós sabemos que essa atividade fica de alguma maneira desperta, ela gera em nós uma responsabilidade muito grande com as questões que vamos nos envolver, elaborar ou mesmo mergulhar nessa existência. Ela nos dá essa potencialidade, então ela desperta as gônadas, essa capacidade, essa questão da nossa sexualidade. E André Luiz ele fala da importância que temos de não condenar essa energia. E fala que sim, que nós, do momento em que aportamos aqui no plano material, na condição minal, nós viemos condenando de alguma maneira, nós viemos intoxicando, nós viemos prejudicando essa energia, essa glândula, através da nossa toxicidade, dos nossos comportamentos. Então, nós não sabemos, de fato, utilizar esse potencial energético que ela desperta para a nossa evolução. Nós ainda estamos patinando em escolhas do nosso comportamento vivencial, das nossas situações ainda instintivas que nós temos que dominar, né? Até eu lembro que Divaldo Franco, através da mentora Joana de Ângeles, ele tem uma fala que Deus colocou o cérebro acima do sexo para que este o conduzisse. Vê que no animal, a questão do cérebro, da sexualidade, do sexo está no mesmo plano, né? Mas não, nós estamos com ele acima. Então precisamos de alguma maneira dominar essa ferramenta do nosso progresso espiritual, para que através dessa ferramenta possamos utilizar essa energia, que é uma potência, uma energia, e tanto que nas doutrinas espiritualistas, né, por exemplo, os hindus, eles sempre relacionam o Kundalini, que é assim que eles chamam, que é essa energia sexual que existe e que ela pode até gerar, de alguma maneira, desequilíbrio no campo mental. É interessante que alguns pesquisadores falam também que, digamos assim, que chamavam essa glândula de a pedra da loucura. E foi possível se observar ao longo do tempo que algumas questões de comportamento, de desequilíbrio mental, estavam um pouco direcionadas a uma não funcionalidade dessa glândula. Então, se nós despertamos aos 14 anos todo esse potencial, e esse potencial começa a interagir com a nossa função evolutiva, com a forma como captamos tudo ao nosso redor, então o amigo espiritual projeta um bom pensamento, como a gente recebe e transforma em nosso íntimo, na nossa condição física, né? Então aí olha só, como que é longo esse capítulo de estudos. Na mediunidade, é ela que vai nos ditar essa conexão, né, com os amigos espirituais.
e vai nos dar aqueles estímulos que vêm, né, de forma física no médium, os tremores, o frio, o calafrio, todas as situações que vêm pelo nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Então essa glândula vai disparar essa comunicação, de forma até química. Então alguns médiuns, eles sentem fisicamente toda essa questão, porque até quimicamente seus organismos foram de alguma maneira modificados. Quando nós temos essa sensação de um sofredor que se aproxima de nós, esse espírito que no mundo espiritual está ali vagando, sofrendo, nós captamos aquela emanação, fisicamente nós sentimos. E como nós trabalhamos essa captação? Nós imediatamente geramos um sentimento de amor, de compaixão por esse que sofre. Nós entramos em prece imediatamente para que ele seja amparado, socorrido, ou nós já nos sentimos com medo dessa presença e imediatamente mentalizamos que é alguém que nos quer mal, que simplesmente geramos uma energia de repulsa, de medo, que quimicamente, o que nós vamos gerar no nosso organismo? Um espírito de ordem elevada, em todos os momentos, ele teria compaixão, teria abnegação, teria amor, seja qual for o desequilíbrio que acompanha aquele irmão. Jesus veio para nos ensinar isso, né? Para amarmos nosso semelhante, independente do momento em que ele se encontra. E nós amamos. Continuadamente, nós cruzamos com pessoas em necessidade emocional, em comportamentos regrados, em atitudes contrárias a tudo aquilo que nos faz bem. Como que nós recebemos essas emanações? Julgamos, repulsamos, criamos uma condição energética de não aceitar, nem compreender por um momento o que se passa naquela pessoa. Que quimicamente vamos gerar no nosso organismo? Como que estamos, trazendo aquela condição energética para dentro de nós? É importante que a gente saiba conhecer realmente essa questão que nos acompanha física para absorver cada vez mais essa sensibilidade que ela nos traz. Essa antena que grita dentro de nós, que está nos mostrando esse mundo espiritual. Como ela, já catalogada pela ciência, ela nos mostra essa relação tempo e espaço, é como se ela nos colocasse numa dimensão diferente. E nos coloca. Essa dimensão, ela está o tempo todo entre nós, conosco, acompanhando nossos pensamentos, nossos passos, nossas sintonias. Só que nós temos a capacidade de pegar essa ferramenta e transformá-la numa condição de equilíbrio para nós e para aqueles até que recebem essa emanação que também sai de nós por ela. Eu lembro de uma moça no metrô, e essa moça, eu estava num vagão indo para um local, essa moça entrou no metrô muito bonita, ela estava muito bem arrumada, muito chamativa, uma pessoa realmente apresentável. E ela entra e fica em pé, um pouco mais adiante. Duas meninas sentadas ali próximo a mim, elas observaram essa moça. E essas meninas talvez não estavam naquele momento bom das suas vidas, elas estavam incomodadas, talvez com alguma coisa íntima que as acompanhava, talvez em relação a elas, na forma como elas têm a sua vaidade. E elas começaram a criticar a moça, elas começaram a emanar uma crítica. A moça não estava ouvindo porque estava distante. Então a moça entrou altiva, bem ali, bonita, presente, e de repente eu noto a mudança da moça. Ao instante a moça começa a demonstrar um incômodo, movimentar os ombros, bocejar. Ela estava recebendo aquelas ondas, ela estava recebendo aquela emanação que vinha das meninas. Ela não estava ouvindo, mas o campo mental estava captando. Afinal de contas, nós somos um endereço único no universo. Nós não temos outro sinal semelhante, nosso sinal é aquele. E uma vez que é endereçado a nós, nossa antena capta. E como que ela capta? Vai depender de nós, né? Então, no momento em que ela recebeu aquelas emanações, ela talvez pudesse começar a emanar um pensamento de equilíbrio para ela mesma, né? Eu não sei o que me chega, eu sinto que algo me envolve, mas eu rezo, eu oro para que tudo aquilo que me envolve também receba luz, também receba amor e amparo. Então ela revertesse aquela onda energética até para ajudar essas moças. Mas talvez ela venha assimilando as questões da vida, da sua própria intimidade, da sua vaidade, de uma maneira também não muito boa.
e aí ela começa a absorver quimicamente, transformar aquilo em ondas energéticas no corpo, porque ela saiu de lá até abatida. E quem já não passou por essa experiência de chegar no local, chegar bem, né? Depois sair de lá meio... E quem foi, né? Aí fala assim, então eu tinha um espiritualismo, ou tinha alguma situação energética que me fez mal. Mas só nos fez mal porque deixamos. Porque imediatamente não tivemos essa vigilância, Jesus falou, orai e vigiai. Imediatamente não tivemos essa vigilância em usar essa antena mental, essa antena espiritual, e transformar imediatamente numa onda de amor, de compaixão, de perdão. Cada vez mais eu tenho a impressão de que estamos aqui sendo convidados a conhecer melhor cientificamente nossos corpos, fisicamente aquilo que nos rodeia, para que através dessa experiência científica e física consigamos enxergar a Deus, falando por isso. Tem uma passagem em que Jesus fala, meu reino cabe num grão de mostarda. Que reino é esse que cabe num grão de mostarda? Então, quando eu começo a estudar a pineal, a sua funcionalidade, e tudo aquilo que a ciência tem demonstrado, que ela é quimicamente uma transformadora das funções do nosso corpo, eu começo a entender, sim, que o reino de Jesus, que ele fala, aquele reino, está nesse grãozinho de mostarda que está aqui no centro do nosso cérebro e que tem um potencial enorme de transformar até a nossa condição física, que tem nos dado a oportunidade de sintonias das mais variadas formas, mas sintonias essas que podem nos levar à nossa evolução moral, à nossa evolução espiritual. Ela não modificou ainda o seu caminho de transformação. Talvez se vocês pegarem uma tomografia do cérebro, talvez vocês enxerguem ali a glândula calcificada. E por isso que ela era considerada inútil, né? Mas hoje já se sabe que mesmo calcificada, a função dela é total. Ela continua a secretar esses hormônios, a realizar essa tarefa. Sérgio Felipe de Oliveira é um estudioso da glândula pineal. Ele realiza estudos ligados à mediunidade e ele relaciona a funcionalidade dessa glândula à nossa mediunidade, sim. Ele relaciona até de que maneira ele encontra ali cristais de apatita, né, na percepção das imagens dessa glândula, e que quanto mais existe desses cristais presentes nessa glândula, maior é a nossa sintonia mediúnica. Então ali André Luiz também nos fala que a mediunidade também é um atributo da matéria. Então algumas pessoas veem com a mediunidade como a de Chico Xavier, de Valdo Franco, aquela mediunidade que vê os espíritos, os ouve, materializa, né, situações espirituais, e outros médiuns só com uma sintonia de percepção, de vibração, né, de intuição. Então, digamos, olha a prova aí de uma questão ligada à matéria, né, de que a mediunidade é um atributo da matéria. Né? Então, o espírito na matéria foi preparado, foi constituído para aquela tarefa. E alguns de nós estamos desenvolvendo essa condição nessa glândula através da nossa própria evolução, porque também tem a mediunidade evolutiva, aquela que você naturalmente está conquistando através das suas encarnações, das suas experiências, né, de conquista. Quanto mais a pessoa vai criando essa forma de entendimento, de perceber as pessoas, de perceber seu momento, de criar uma energia mais adequada e superior a tudo isso, mais trabalho essa glândula produz. E ela realiza essa evolução naturalmente em cada um de nós. Chegará um momento em que toda a nossa comunicação será pelo pensamento. E através de como? Dela, essa antena. Essa antena que está aí, um potencial enorme. Ainda precisamos dos recursos da matéria para nos comunicar. Mas quantos de vocês conseguem de fato enxergar o que o seu semelhante mentalmente passa? Estamos no mês que fala sobre a questão do suicídio, Setembro Amarelo. E é um mês que nos pede cada vez mais uma integração com o nosso semelhante. Que nós possamos enxergar a sua intimidade, o seu eu, o seu sofrimento, aquilo que o acompanha. Como enxergar esse eu que está ali, pulsando, pedindo socorro,
pedindo que, olha, me vejam como eu estou, mas não como a sociedade quer que eu veja, que eu me apresente. Quantas pessoas sorriem num dia e no outro se matam? Porque aquele sorriso era um sorriso externo. Quando aprendermos a utilizar melhor essa ferramenta, nós enxergaremos a intimidade do nosso semelhante de uma maneira ou outra. Então nós vamos ver alguém sorrindo, mas vamos ver que aquele sorriso está dizendo apenas: eu preciso de ajuda. Então, olha essa antena trabalhando cada vez mais. Aqui eu tenho um amigo nosso, Luiz Batista, ele está perguntando sobre os zumbidos no ouvido que a glândula pineal produz, né? Sim, por ela estar no centro do nosso cérebro, ela tem uma relação com o campo auditivo, o campo ocular, de uma maneira diferenciada. E que algumas pessoas, quando captam, de fato, essas emanações, elas sentem através desses zumbidos, como se fosse uma campainha, né, estourando ali. Nós sabemos que esses zumbidos podem ter outras causas, né? Então, uma vez que a pessoa descarte as causas que são físicas, que é própria da, né, condição auditiva, que não é uma inflamação, não é um problema neurológico, médiuns em geral, eles sentem essas campainhas, esses zumbidos, quando há uma aproximação espiritual, quando há uma tentativa de uma comunicação com o médium. E a diferença é que o médium tem que começar a dar um passo adiante. Ao captar essas situações, ele vai tentar mentalmente dialogar. E esse diálogo começa a ter uma outra mudança. Então esse zumbido talvez diminua e começa a vir as percepções dentro da mente. Porque nós estamos criando um canal, nós estamos captando essa antena como se você regulasse ali o dial do teu aparelho para ele sintonizar melhor aquela onda que chega. Mas isso necessita do quê? Concentração, conhecer a forma como você recepciona essas emanações. Então é um trabalho muito longo. Quando a gente está com aquele desequilíbrio mediúnico, esses zumbidos ficam insuportáveis. E é onde a gente tem que pedir muita intercessão na casa espírita para que até a própria espiritualidade nos ajude a equalizar. Algumas mediunidades eclodem de uma maneira difícil de controlar. Mas a grande maioria vai percebendo essa questão de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa, sem sobressaltos. Se sabemos que sempre essa antena está captando, que sempre ela está de alguma forma codificando as mensagens externas. Então, até músicas, por que nós sabemos que algumas músicas fazem alguma função até de bem-estar? Porque elas vibram e aquela vibração vai transformar quimicamente as respostas do nosso corpo. Mas já pensou na onda mental que podemos de alguma forma criar, na onda mental que podemos emanar por nossas ondas mentais através dessa glândula, dessa antena, para aqueles que necessitam? Quantos de nós estamos realizando nesse período da pandemia essa sintonia através de trabalhos vibratórios à distância? O grupo se reúne até assim pelo computador, está vibrando em sintonia e literalmente a gente percebe muito rápido a pessoa captando essa energia. Ela fala: olha, eu dormi melhor, realmente eu senti um bem-estar. Por quê? A antena dela estava de alguma maneira receptiva. Então é tudo que o trabalho mediúnico nos ensina, da receptividade, da sintonia, mas agora tem uma explicação científica para isso. Está dizendo onde parte. Eu até falo assim, faça um exercício sempre, quando você estiver querendo que alguém perceba, a distância, faça uma prece para alguém, mentalize essa prece saindo do centro do seu cérebro como uma luz. Faça essa prece com muito amor, com muito carinho. E depois pergunte à pessoa se tal hora, tal dia, ela não sentiu alguma coisa diferente. Talvez a pessoa até ligue: olha, eu estava em casa e pensei em você. Pensou em você por quê? Porque você emanou aquela energia. De igual maneira, nós percebemos que essa antena também pode emanar coisas ruins. Olha só a nossa responsabilidade. Como André Luiz diz, nós prejudicamos a funcionalidade dessa antena com o nosso comportamento sexual desregrado. E ele não coloca aqui proibição. Se você pegar a obra de André Luiz, em nenhum momento ele vai falar em proibição. Ele vai falar em responsabilidade.
Ele vai falar que temos uma responsabilidade com o nosso comportamento enquanto encarnados. Não proibição de nada. Mas ele coloca também a importância realmente da gente conduzir essa energia para um caminho mais nobre. Então eles falam que no adolescente que eclode essa energia, que essa pineal pode controlar essa energia, é difícil para o adolescente entender como lidar com essa energia. Então eles pedem que o adolescente jogue essa energia para esportes, artes, tudo aquilo que de alguma maneira conduza, né, de uma maneira mais equilibrada, para evitar esses excessos, essa forma como você condena a funcionalidade dessa glândula. Essa glândula hoje está sendo relacionada por cientistas à depressão, digamos assim, até a questões do Alzheimer está sendo observada através dessa glândula. Então nós estamos enxergando que ela tem uma correlação com a nossa condição psíquica, né? A ciência está mostrando isso. E espiritualmente nós sabemos o que nós fazemos com ela. Cada vez mais eu me alegro em ver que essa revelação que foi nos passada, em 1945, ela só foi ter a sua observação feita ao nível que André Luiz nos traz, mais ou menos na década de 80. Olha quanto tempo depois. Recentemente, essa obra de André Luiz foi reconhecida num meio científico lá nos Estados Unidos, e assim eles colocaram que Chico Xavier, não falam de André Luiz, falam Chico Xavier, antecipou em 60 anos a funcionalidade desse órgão. Então eles reconhecem que eles não aceitam essa condição mediúnica ainda, mas consideram que a obra de Chico Xavier traz realmente uma antecipação de 60 anos daquilo que realmente é a funcionalidade desse órgão. A nossa alegria de saber que quando nós sabemos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, nós temos enormes fatos que comprovam tudo isso, né? E eu peço até que as pessoas, uma vez que tenham esse conhecimento, usem constantemente. De que maneira? Estamos como? Estamos sintonizados através dessas ondas, dessa antena. Então, se pudermos a cada dia pararmos 5 minutos desse dia para ouvir um pouco o nosso amigo espiritual, ele nos acompanha sempre. E quantas vezes nós damos a oportunidade dele nos falar? Não, nunca, né? Então, 5 minutos do dia, senta, se isola um minutinho em paz e faz uma prece a ele, pede para ele trazer um bom pensamento, uma boa ideia, algo que lhe traga uma visão diferente das coisas. Aprenda a conversar com esse amigo espiritual através do início de uma prece e dessa receptividade. Deixa ele ajudar você nessa evolução, ele veio para isso, né? O nosso amigo também diz que ele teve um zumbido, mas através de um exercício fica muito bem, né? Olha aí, ele aprendeu de alguma maneira a trabalhar, né, também essa questão, porque a gente nunca consegue separar a mediunidade também do campo físico, ela está ligada, né? Então quando a gente aprende a lidar com equilíbrio, com harmonia, com tudo isso, a gente vai criando essa relação, então facilitador entre nós e essa nossa conexão espiritual. Mediunidade não é bicho de 7 cabeças. A obra de Kardec, ela veio para nos trazer essa revelação do sobrenatural, transformando naturalmente essa informação. Então, o sobrenatural passa a ser natural, né? A ciência, ela vem nos trazendo uma correlação com as informações que o mundo espiritual nos traz. E a filosofia, ela nos faz refletir acerca do nosso papel nessa evolução. Então, ela é a nossa glândula da vida mental, ela é a da nossa evolução espiritual, ela está modificando até a sua capacidade à medida que nós nos modificamos, e ainda, né, ela pode ser uma ferramenta poderosa de auxílio ao nosso semelhante a nós mesmos. Eu deixo esse convite para que os grupos estudem mais sobre essa glândula. Ela tem muitas funcionalidades, ela tem muitas situações que já envolvem ela. Eu falei apenas dessa antena que está aí, pronta para ser usada, né, que Deus nos capacitou. E para finalizarmos, né, a noite de hoje, eu peço que vocês possam deixar aí um copo d'água, quem tem ali, para que a prece final, além de nós
criarmos essa sintonia vibratória nessa prece final, a gente realmente cria uma forma também facilitadora de que essa água que nós colocamos aqui possa nos trazer um fluido reparador, uma magnetização reparadora ao nosso dia, ao nosso momento, à nossa necessidade, ou até mesmo alguém da nossa casa. Então, convido a todos que possam comigo ficar em prece, mentalizando o nosso momento espiritual dessa noite, a nossa conexão, e os amigos espirituais todos à nossa volta, nossos amigos familiares, nossos benfeitores, aqueles que acompanham a casa espírita que estão conosco, todos esses amigos espirituais. Pedimos, bom Deus, que nos ajude a emanar vibrações por aqueles que sabemos estão em fraqueza nesse momento, com pensamentos negativos, sem fé no futuro. Ajuda-nos a enviar a cada um deles um alimento de luz, um bom pensamento, fé em Deus, na vida, na sua obra que é perfeita. Fazer com que tenhamos amor e compaixão por esses que ainda não olham para a existência que Deus nos proporciona como um grande presente, pois sabemos que este presente, ele é realmente nos dado apenas com o único objetivo, que nosso Pai é sábio, bom, justo e soberano, e Ele não nos traria para esta existência se não fosse para nos capacitar para tantas outras experiências superiores a essa. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais sintonizar as necessidades do nosso semelhante e não transformá-las em nós em algo negativo, mas nos dar ensinamentos e formas de também ajudar, fazer com que tenhamos cada vez mais equilíbrio, harmonia, paz. O nosso lar, eu peço a sua visita aos nossos amigos e familiares, aqueles que de alguma maneira se desentenderam nesta caminhada conosco, que possam receber um abraço espiritual, para que um dia, se assim conseguirmos dar este passo adiante, possamos nos reunir novamente como irmãos que de fato somos. Eu agradeço, Senhor, que deposite em nossa água para que possamos tomar e sentir o seu universo dentro de nós. Muito obrigada a esta casa bendita, que ela possa continuar a fazer a sua tarefa de iluminar consciências e que tenhamos nós sempre a oportunidade de servir a Deus. Que assim seja. Amigos, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter avançado alguns minutos aí no tempo e até uma outra oportunidade aí presencial. Quero muito conhecer essa casa. Muito obrigada.